Mas a questão é, que tipo de efeitos a criança vítima de discriminação ela carrega para a vida adulta? Quem está aqui para conversar com a gente mais uma vez é a psicóloga Monize Santos. Boa tarde, Monize. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos começar falando... Eu acredito que assim, é muito triste a gente ter que ver uma notícia dessa, um menino que tinha o dobro da idade, que bateu a ponto da criança ter que ir para o hospital. Claro que muito além da agressão física, tem agressão verbal, tudo que ele sofreu antes daquilo ali. Qual que é a origem do bullying, doutora? A origem são as diferenças, né? A nossa dificuldade de lidar com essas diferenças. Então, a estatura é diferente, o peso é diferente, o olho é diferente, o nariz, todo mundo é diferente. Mas todo mundo acha que precisa ser igual para ser aceito. Né? Então, qualquer diferença origina esse bullying, né? Esse preconceito. Mas dá pra gente dizer, por exemplo, que ele nasce dentro de casa, que ele nasce na escola, esse preconceito? Ou, por exemplo, dá pra dizer que é da personalidade, do caráter da criança? Não, não é da personalidade. Não é? Não. A criança vai chamar a atenção dela ao diferente. Então, se você tem uma criança que é negra, quando ela vê uma criança branca, ela vai falar, é diferente uma cor da outra. Como você vai significar isso para a criança é que faz a diferença. Se você fala, não, a sua cor é melhor do que a dele, quem é melhor, quem é pior, se é bonito, se é feio, quem dá o juízo de valor é o adulto. E é aí que inicia o preconceito. Entendi. Essa questão até de você perpetuar brincadeiras dentro de casa, que os adultos fazem, porque ela é gordinha, ela não sei o quê. E isso, claro, no caso desse menino que a gente viu na reportagem agora, diz que eles chamavam ele de macaco, chamavam ele de neguinho a vida inteira. E às vezes ele já sofria isso dentro de casa, ou até os pais de quem fez essa agressão com ele faziam esse tipo de brincadeira, né? Que a gente sabe que não tem nada de brincadeira. Mas isso já começa a perpetuar desde a infância, né? Isso mesmo, isso mesmo. Às vezes os pais... Porque muitos de nós fomos criados nessa sociedade em que nem se falava em bullying. Então, às vezes, você fala isso para um adulto, ele fala assim, mas eu sofri isso quando era criança e não tenho nada, não teve problema nenhum. E ele perpetua isso quando ele tem um filho. Também faz esse tipo de brincadeira. Então, passa uma pessoa com um peso diferente do dele, ele vai falar, essa pessoa é gorda, olha que feio, olha, né? Ou a pessoa mais baixa, ou a pessoa loira, enfim. Os pais fazem esse tipo de comentário ou fazem esse tipo de piada quando vê alguma coisa na TV, enfim, e a criança absorve isso. Ela vai absorvendo. Assim como, dependendo dos programas, se não forem dirigidos a crianças também, a criança começa a absorver esse tipo de coisa. Então, tem que tomar bastante cuidado e na escola também. Tá. E sobre as consequências, né? Claro que esse menino já está sofrendo muito agora, mas o que ele vai levar disso para a vida adulta? Isso. Esse menino precisa de um atendimento psicológico. Esse é o principal. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele precisa de suporte e a gente precisa ver como é que está a autoestima dessa criança, porque ele sofre bullying já há muito tempo, né? Mas assim... É muito legal, Maristela, a gente vê assim, quando tem esses adultos que falam pra gente, não, mas não aconteceu nada comigo, olha aqui, eu sou super saudável, eu sofri bullying. Só que a gente encontra adultos com transtornos alimentares, a gente encontra adultos extremamente ansiosos, a nossa sociedade tem cada vez ficado mais ansiosa, a gente encontra adultos com baixa autoestima, com complexo com o corpo, enfim. Isso é muito comum, a gente vê todo dia depressão. E às vezes não tem ideia que a origem disso tudo foi lá. No bullying na escola, naquele período escolar ali, né? Exatamente. Falando em escola, qual que é o papel da escola dentro disso tudo? A escola tem que estar muito atenta e tem que proteger esses alunos, né? Ela precisa entender o que está acontecendo dentro da sala de aula. Os professores observam o que está acontecendo quando não tem professores que fazem o bullying também, né? Porque eles também são adivinhos da sociedade que não existiu o bullying. Então, os professores precisam estar em capacitações contínuas para poder também ressignificar a sua própria atuação. Na escola, o professor tem que ter atenção e precisa ter um atendimento psicológico, precisa ter uma conversa e uma conscientização desses alunos, né? Algumas brincadeiras, como eu citei para você antes, tem um exemplo de uma professora que pegou uma maçã e os alunos estavam em roda e os alunos tinham que bater com a maçã, ou com a mão ou no chão, enfim. Depois eles cortavam a maçã. Por fora, a maçã mantinha o mesmo aspecto. Por dentro, ela estava toda machucada. E a professora trouxe esse exemplo para as crianças, que às vezes a gente fala mal do amiguinho, a gente
bate, a gente faz algumas coisas e por fora não dá pra ver que ele tá machucado. Ele finge que tá tudo bem. Finge que tá tudo bem. E dentro, ele tá completamente machucado. Ele tá completamente machucado. Essas são dinâmicas que podem ser feitas para as crianças entenderem. Pelos pais, né? Os pais podem fazer em casa esse tipo de dinâmica mesmo para elucidar tudo isso que você tá falando, né? Uma outra questão também que eu queria falar com você agora, Monize, é assim, o que os pais devem fazer na educação mesmo para tentar evitar tudo isso, né? Uma situação como essa, é claro que a gente assistindo de longe aqui, a gente não tem ideia, mas parece que os pais estavam muito distantes dessa criança, da educação dela, para ponto de chegar a bater no amiguinho, né, para ele parar no hospital, como aconteceu na reportagem que a gente viu. O que os pais devem fazer? Deve ser essencial na educação para ter seres humanos mais igualitários, né, que aprendam a lidar com as diferenças, enfim, sem discriminação. A gente precisa iniciar uma mudança na sociedade mesmo. E esses pais, tanto o pai do agressor quanto os pais da vítima, eles vão precisar agir. Porque, assim, esse que é o agressor, ele precisa se autoafirmar batendo ou humilhando os outros. Então, também tem alguma coisa errada ali. Né? Também dentro da família dele, a gente precisa ver o que estava acontecendo. Né? Os dois precisam ser atendidos, na verdade. E os pais, primeiro, eles devem conscientizar as crianças, explicar o que acontece, o respeito ao outro, o respeito à diferença, mostrar que o diferente também é bom. Se todo mundo fosse igual, não ia ter graça nenhuma. Exatamente. O pessoal de casa está participando, mandando o WhatsApp aqui pra gente. Vamos colocar aqui na telinha do Vermais, então, pra gente mostrar pra doutora, até pra ela dar uma comentada aqui. A Daniele disse assim, eu sou professora em Araquari, eu tenho alunos haitianos e todos os meus alunos brincam juntos, sem discriminação. Isso. Um belo de um exemplo, né? Um belo de um exemplo, né? Você aproveitar a diferença para você mostrar coisas diferentes mesmo para criança. Então, assim, como que é no Haiti? Que brincadeiras que tem no Haiti? Como que é a língua que é falada lá? Então, assim, a gente aproveita, né, essa diversidade para que essa diferença ajude a criança a se desenvolver melhor. A crescer junto com isso, né? Tem mais um WhatsApp pra gente colocar aqui na nossa tela? Vamos colocar aqui. A Maria Helena disse assim, eu sou negra e quando eu era mais nova, eu também sofria bullying na escola. E isso é muito triste. É muito triste. Tá aí um relato, Maria Helena, contando pra gente. A Lourdes disse, o meu filho já passou por bullying porque ele era obeso. Tá aí mais um exemplo, né? A gente falou de racismo agora, mas a questão da obesidade, a gente sabe também que as crianças sofrem muito com essa questão. A Maiara disse assim, eu também já sofri muito por usar óculos. Eu sofri muito bullying na escola. Tá aí, né? Uma questão tão rotineira, tão comum a gente ver gente usando óculos, mas que já foi até motivo. Ai, 4 olhos, né? Dizem na escola. Tudo isso, infelizmente, ainda existe nos dias de hoje. A gente pensa que 2018, pronto, não existe mais isso, mas a gente está enganado, né? E a gente tem um agravante ainda, Maristério, que é a questão do cyberbullying agora. Que com as redes sociais, algumas pessoas aproveitam desse anonimato para também, isso está muito presente em algumas crianças e nos adolescentes. E nos adolescentes. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essa nova forma de bullying também. A gente sabe que a internet vem aí para muitas coisas boas, mas também para muitas coisas ruins, como esse exemplo que você citou. Monize, obrigada pela sua entrevista mais uma vez, por esse bate-papo aqui com a gente no Vermais. Obrigada.